Fala galera, Vitor de volta e hoje vou trazer um assunto bem bacana de um outro inscrito do canal. Já é o segundo vídeo que eu vou trazer aqui dúvidas de inscritos aqui do canal. Isso é muito bacana, tô curtindo demais essa interação. O último vídeo que entrou foi de um inscrito do M Bronca que pediu aqui para falar sobre retopologia, e agora eu tô trazendo de um outro inscrito aqui que comentou também no vídeo lá que eu falei do ZBrush, do ZRemesh, né, e do Dynamesh. Achei bem bacana. Brigadão mesmo pelos comentários. Ele fez um pedido aqui e ele botou pra mim aqui: salve, salve Vitor, ótimo vídeo. Valeu, brigadão mesmo. Fico feliz que você tenha curtido. E ele pediu duas dúvidas, então eu vou gravar as duas, mas eu vou gravar a primeira, né, essa primeira parte que ele pediu, que ele falou: a topologia no ZRemesh é possível usar no Substance Painter para texturizar? E adoraria um vídeo de Substance. E cara, vou trazer esse vídeo hoje para vocês, falando sobre se é possível usar o ZRemesh, né, a malha do ZRemesh no Substance, igual ele perguntou. Então eu vou trazer para vocês aqui esse assunto. Mas antes do editor soltar a vinheta, antes da gente começar o assunto, você já se inscreveu no canal? Já deu seu like? Já deixou seu comentário, como o Murilo Henrique deixou aqui e o M Bronca deixou? Deixa seu comentário, cara. O que você quer que eu traga aqui? Me fala que eu trago pra você. Eu sempre falo aqui nos vídeos que quando vocês pedem eu trago. Sempre. Se eu não souber, eu vou indicar quem sabe. E se eu souber, com certeza eu vou trazer pra vocês. Beleza? Então, larga seu dedão aí no like. Já se inscreve no canal. Tenho visto que muita gente que está assistindo o canal não está inscrito. Cara, se inscreve. Porque toda vez que entra vídeo, né, e ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho. Porque toda vez que você se inscreve e você ativa o sininho, entrou vídeo aqui, o YouTube vai te notificar na hora. E quando você dá like, cara, você faz com que o vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas conseguem aprender o que eu estou falando aqui. Beleza? Então, já que você fez tudo, editor, solta a vinheta aí. Bom, voltamos. Vou já transicionar a tela para vocês. Então vocês estão vendo aí, e olha gente, eu fui longe, hein? Esse é um modelo, um whip, né? Um modelo não, porque não está finalizado, de 2009, tá? 2009, é um modelinho de 2019, 2009 não, 2019. 2019, esse é um modelinho de 2019 que eu não terminei, tá? Tava fazendo um curso do Rafa Souza e tem um momento do curso dele que ele começa a modelar um deus, né? E eu peguei para modelar também. Não é um modelo finalizado. E por que eu peguei um modelo não finalizado? Para mostrar para vocês que com o ZRemesh é possível. Que é possível com uma malha ZRemesh você jogar lá no Substance e pintar. Tem algumas ressalvas, ok? Existem duas formas. Existe uma forma, você vai ter que abrir o V, tá? Existem duas formas, uma de você abrir aqui no ZBrush, outra de você abrir automaticamente lá no Substance. Tem algumas situações, tá, que vai acontecer dependendo do que você usar. Se você usar textura que se repete muito, tá, né? Uma textura que tem muita repetição, pode ser que você consiga ver isso nos cortes, porque tanto o ZBrush quanto o Substance, dependendo se você fizer de forma automática, ele vai fazer de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito, mas ele vai fazer não de um jeito pensando em esconder isso, né? Para que quando você use algum determinado tipo de textura, você não consiga perceber isso. Beleza? Mas para demonstração aqui eu acho que vai funcionar super bem. Beleza? Então eu vou tirar a barbinha aqui, né? Sem barba fica bem esquisito, mas eu vou tirar a barba. Vocês podem ver que ele tá com Dynamesh aqui de 256, lembrando, né? Olha só como que sempre o que eu trago para vocês aqui é o que eu vivo realmente. Olha só, esse é o modelo de 2019. E eu estava com 256 e olha o tanto de coisa que eu já tinha conseguido chegar. Então, realmente eu vivo, o que eu trago aqui é realmente o que eu vivo, galera. Então, beleza.
Eu vou levar assim mesmo, não desse jeito, lógico, eu vou fazer o Zero Mesh, então eu vou duplicar essa malha, ok, porque a gente vai reprojetar, a gente vai ter que reprojetar o high, né, no low, entre aspas, e vou lá em Zero. Eu estou usando o mouse, gente, porque é mais rápido, tá? Mas a caneta tá aqui, é porque às vezes eu utilizo o mouse para determinadas situações. Então vamos lá, Zero Mesh. Bom, beleza. Vou usar essa malha aqui mesmo, beleza? Vou reprojetar ela. Project All. Beleza? Projetou. Vou dar Ctrl D. Projetar mais uma vez. Ctrl D. Mais uma vez. Aí a gente bota pertinho aqui para ver se vai dar diferença. Tá dando um pouquinho de diferença ainda, então dá para dar mais um Ctrl D e dar mais uma reprojetada. Então beleza. Por que eu estou reprojetando? Porque você vai fazer um bake lá no Substance, tá? Eu não sei, Murilo, quanto você sabe do Substance, mas você vai precisar fazer um bake lá no Substance. Você pode usar o low para fazer o bake quando não tem muito detalhe. No caso aqui, tipo, é um busto, então ele tem detalhe, né? Então eu vou precisar bakear o high pro low lá, beleza? Aí você vai entender o que eu quero dizer. Não vou fazer a UV aqui, eu vou deixar a UV, o Substance abrir a UV automaticamente lá para vocês verem que a malha do Zero Mesh é possível fazer textura no Substance. O que eu vou fazer aqui? Eu vou Shift D para deixar a malha mais leve possível, tá? Export e vou botar aqui God traço underline low, traço não, low, tá? Vocês vão entender o porquê. Low, vou mandar em FBX. Beleza, aqui a gente habilita S-Normals, Export Smooth Levels e ok, beleza. Exportado, agora a gente vai exportar o high, beleza? High, desabilita esses dois e exporta. Beleza, exportado, tá? Vamos lá pro Substance, beleza? Então, quando o Substance abre, ele vai abrir para vocês, não desse jeito, tá? Porque eu já mexi aqui no Substance, tranquilo. Ele, para melhorar para mim, mas ele vai abrir para vocês, tá? Aí vocês organizam aí do jeito que vocês acham melhor. É só você clicar e arrastar, ele arrasta, né, aqui, ó, você consegue clicar e arrastar, onde tiver isso aqui você consegue mexer, beleza? Nas abinhas também, tranquilo? Ó, viu aqui que eu consegui mexer, você puxa, você consegue colocar em outra tela, né? Beleza, vou vir em File, tá? New, Template, eu não vou escolher nenhuma, tá? Vou deixar... ele vai escolher padrão mesmo lá, PBR, né? E vou lá vou buscar o meu low, tá? Tá em área de trabalho. Vou puxar o low aqui. Vou deixar a resolução em 2048, que ele já começa em 2048, tá? O documento, tá, gente? Ele começa em 2048, não é a resolução final do modelo. Isso é lá no bake, na hora que for bakear, beleza? Mas ele vai começar o documento com 2048. Beleza? Aí tá perguntando se eu vou usar o DIMS, não vou usar. Tá perguntando se eu quero importar a câmera, não quero importar. E aqui que tá o pulo do gato. Aqui tá Auto Unwrap. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a malha que não tem o V e vai abrir o V do jeito dele, beleza? Vai estar desabilitado, você habilita, dá OK. Você vai ver que ele vai calcular aqui, ele tá automático, ele tá abrindo o V,
e quando ele acabar ele vai abrir o modelo. Ok, modelo aberto aqui. Se eu vir aqui no canto F1, F2, F3 é o atalho, tá? Ele troca para o V e o busto, né? E o 3D. F2 só o busto e F3 ao V, tá? Então você viu que ele abriu ao V aí de qualquer jeito, né? Do jeito dele aqui, ele calculou e abriu. E nós temos o modelo aqui, tá? Não vou entrar a fundo no Substance porque isso aqui vai ser uma aula específica de Substance, tá? Tipo assim, eu vou trazer uma aula do básico do Substance. Aqui é só para responder a pergunta do Murilo, se é possível usar o Zero Mesh, a malha do Zero Mesh no Substance. É sim, é possível, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o bake do high, tranquilo? Então a gente vai vir aqui em Mesh Maps, né? A gente vai mudar aqui, vai procurar Texture Settings e vai vir aqui embaixo, tá? E vai pegar Mesh Maps e vai pegar Bake Mesh Maps, beleza? Eu vou desabilitar tudo aqui porque eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer o bake de normal para ver como que vai ficar. Se o bake do normal ficar bom, eu faço os outros bakes. Se não ficar bom, eu vou lá no 3D, porque às vezes pode ser alguma coisa no 3D também, pode ser algum, né, dar uma melhorada no 3D, beleza? Então, normal, tá? Output Size, aqui você tem que mexer, tá? O Output Size é o tamanho de resolução do arquivo do bake, tá? E de saída, beleza? Então, se você fizer só 2048, se você fizer 512, você não vai conseguir fazer um mapa, você não consegue trabalhar mapa mais alto porque você fez um bake de menor qualidade, beleza? Eu faço 2048 ou 4096. Nesse caso, eu vou fazer 2048 só para ser mais rápido. Beleza? Aqui em aqui em High Definition Meshes, você pode puxar o High, né, que eu exportei, ou você pode usar o Low para fazer o Bake, né, como o Low como High. Beleza? Só se você não tiver uma malha com muito detalhe, aí faz sentido. Nesse caso, vou puxar. Eu botei errado aqui o nome, você tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai high. Beleza. Aí aqui embaixo, em Anti-Aliasing, você pode colocar 2.2, 4.2, 8.8. Eu costumo usar 2.2 ou 4.4. Depende de qual mapa. Vou botar 2.2 porque quanto mais alto, mais demorado. Beleza? Em Match, você pode colocar Hours ou By Mesh Name. E o que significa? Significa que ele vai pegar o o sufixo Low e vai pegar o sufixo High, e aí ele vai entender que o arquivo que está com o sufixo High é o arquivo para fazer o bake para o sufixo Low, beleza? Por isso o nome tem que estar certinho, God.low, God underline low, God underline high, beleza? E até a maiúscula e minúscula tem que estar funcionando, ok? Igual aqui, low e high, beleza? Se você colocar isso aqui, show de bola, vai dar bom. Tranquilo? Feito isso, você já fez aqui tem Dilatation Widget, isso aqui é mais para frente, isso aqui é para você ajeitar o bake se não der certo também. Vou manter padrão, vamos meter bronca. Lembrando que isso demora um pouquinho, tá, gente? Vocês viram, eu vou deletar o meu normal map aqui para vocês verem a diferença. Ó, tá vendo? Ó, eu tinha isso, né? E com o bake eu tenho isso, ok? Então tá bakeado, gente, ó, bake, fez o bake, tá? Eu tô usando a malha
do Zero Mesh, ok? Beleza? Lembrando, esse não é um modelo finalizado, então dá para poder... Eu estou usando um modelo que não está finalizado para mostrar para vocês que é possível usar. Você imagina se o modelo estiver bem finalizado, então dá para usar sim, beleza? Eu vou fazer o restante dos bakes aqui para te mostrar funcionando os materiais, beleza? Já volto aí. Show de bola. Os bakes, né, foram todos, beleza? Ok, todos os bakes estão aqui, tranquilo. E agora eu tô com o modelo prontinho para poder começar a fazer a pintura. Eu vou usar aqui do próprio Substance para a gente ter uma ideia. Ó, mármore, vou pegar mármore, vou colocar aqui, ó lá, tá lá, beleza? Ó, funcionando, tranquilo, ó, funcionando. Fica 100%? Lógico que não. Você pode ver que aqui, ó, teve uma problemática aqui, você entendeu? Então foi o que eu falei, não vai ficar 100%, você vai ver alguns artefatos, alguns problemas, tá? Vamos pegar uma outra aqui, vamos pegar bronze, vou usar bronze aqui, ó. Vamos supor que fosse uma estátua de bronze, ó, funciona. Concorda comigo? Funciona, funciona. Ok, o modelo não está 100%, mas você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar aqui de boaça, né? Eu vou colocar aqui um verde. Ó, beleza? O bronze fica meio verde, né? Então você pode trabalhar, entendeu? E aí você cria máscaras e vai trabalhando, pode pintar também. Então dá pra fazer, né? Dá pra você trabalhar de boaça. Então vocês viram aí que eu fui empilhando ali layer e fui colocando. Mais uma vez, não fica 100%, mas é possível você fazer uma textura no Substance usando o Zero Mesh. E aqui não é nem o problema aqui, galera, não é nem o Zero Mesh, tá? Que fique bem claro, porque eu vou mostrar um projeto que eu estou trabalhando agora, que é meu, né, pessoal, e que eu usei o Zero Mesh e eu usei o Zero Mesh, estou usando o Zero Mesh para quase tudo e está funcionando. O problema aqui nessa malha é a UV, tá? Aqui nessa malha não é o Zero Mesh. O Zero Mesh é possível. O que você tem que se atentar é abrir a malha de um jeito que você consiga evitar o máximo de artefato possível. E isso não só no Zero Mesh, isso até numa retopologia, né? Numa malha que você fez no Maya, você precisa cuidar da UV na hora de você jogar para cá, para o Substance, de você evitar dela estar esticada em alguns pontos, entendeu? Então assim, dela tá uniforme, a UV tá uniforme para que quando você coloque as texturas, ela não fique, parece que está escorrendo ou está esticada, você entendeu? Então o problema aqui não é a malha, o problema é a UV. Eu abri de forma automática a UV aqui, até para vocês verem também que é possível de forma de UV automática você usar. Para você ter uma ideia, vamos supor que você modelou uma pedra e você vai colocar a pedra, sei lá, a pedra vai ser estática num fundo de cenário. Cara, pô, você pode usar o Substance para abrir essa UV e não vai estar distante, não vai fazer diferença. Você vai ganhar tempo nesse processo, sabe? Às vezes você quer mostrar um personagem, né? Você quer fazer um cenáriozinho e aí você fala, não quero perder tanto tempo. Pô, você faz o cenário rápido, abre com UV aqui do próprio, abre a UV aqui automática no Substance, você consegue fazer usando o Zero Mesh.
Tranquilo? Vou abrir aqui, mas para vocês verem, ó, é funcional. Mesmo com a UV, tá 100%? Não, mas, cara, é funcional. Você entende? Dependendo pro que você quer, é funcional. Vamos supor que esse busto fosse ficar num cantinho, num pedestal, num cenário. Cara, convenhamos aqui, não funciona? Funciona. Entendeu? Aqui, ó, funciona. Funciona. Você entendeu? Funciona. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui. Eu quis ir no extremo, eu gosto de ir no extremo para vocês entenderem que é possível. Tranquilo? Bom, então eu tenho, ó, o modelo, tá? A tartaruguinha que eu estou modelando, beleza? Vocês podem ver que em relação a artefato, né, de lance da textura está escorrendo, aqui não tem, porque nesse caso eu abri as UVs, tá? Mas a malha que eu estou usando aqui é uma malha feita no ZRemesh, tá? Eu não fiz a retopologia desse personagem no Maya, eu fiz a retopologia dele no próprio ZBrush usando o ZRemesh. Então vocês podem ver aí que está funcionando, ó. Posso chegar perto para vocês verem, ó. Está funcionando, ó. Pode ver que está funcionando, ó. Ok? Por quê? Porque eu escondi os cortes, tá? Eu escondi os cortes e do momento que você esconde os cortes, você evita de quando você usar algum procedural, alguma textura procedural, você evita de que o corte mostre que tem uma falha ali, beleza? Então tá mais nisso, tá mais em você esconder os cortes do que pensar como você pode esconder os cortes das UVs do que na retopologia ou na topologia em si, tá? O que você tem que se atentar é deixar o modelo leve, tá? Para você poder trabalhar aqui no Substance. Beleza? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Galera, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal, beleza? Faça como o Murilo, como o M Bronco e como outras pessoas. Tem dúvida? Larga o dedo aqui, escreve que eu trago para vocês aí, beleza? E fique ligado porque o Murilo me fez uma outra pergunta, né, uma outra dúvida dele e eu trago no próximo vídeo, beleza? Então, aquele abraço, fui!